Oi, crianças. Hoje é um dia especial, o Domingo da Ressurreição. E eu quero trazer uma história para vocês a respeito da verdadeira Páscoa. Há muito tempo atrás, os hebreus, eles estavam sendo escravizados lá no Egito. Eles sofriam muito e pediam por uma libertação. Alguém que pudesse tirar eles daquela situação. E depois de algum tempo de sofrimento, eles se multiplicavam. E o faraó disse que queria matar todas as crianças, todos os homens que nascessem, para que eles não se reproduzissem mais, porque eles eram muitos, eram numerosos. E aí nasceu uma criança bem especial. Joquebede, ela teve uma criança, mas ela teve que esconder para que o faraó não matasse essa criança. E aí ela teve uma brilhante ideia. Ela pegou um cestinho e colocou o seu bebezinho dentro desse cesto, para que ele não fosse morto. E aí ela colocou dentro do rio e ficou observando de longe. Sua irmã ficou acompanhando aquele cestinho. E aí, adivinha onde foi parar esse cesto? No lugar onde a princesa estava tomando banho com as suas servas. E quando viu a criança chorando naquele cestinho, pegou, abriu e viu um bebezinho lindo. E tirou aquele bebezinho do cestinho. E Miriam viu de longe, se aproximou, ofereceu uma ama, e a mãe do bebezinho foi quem alimentou ele, cuidou e criou. E vocês conhecem essa história, é a história de Moisés. Então, aquela criança foi crescendo e descobriu, ela foi crescendo no palácio como um egípcio, mas depois ela descobriu que pertencia ao povo hebreu. E aí, com o passar do tempo, Deus ele se revelou a Moisés. E ele seria o libertador daquele povo. Então Moisés cresceu e foi a presença do faraó. E disse assim: deixa sair o meu povo para prestar culto a Deus. Liberta esse meu povo. E Deus endureceu o coração do faraó. E faraó não libertou o povo. Com o passar do tempo, toda vez que Moisés ia lá falar com o faraó não queria saber. Ele estava com o coração muito duro. Ele era muito perverso. E ele disse: eu não vou libertar esse povo. Eles pertencem a mim. Eles são meus escravos. Então, depois de muito sofrimento, Moisés disse ao faraó que Deus iria enviar 10 pragas para ele. 10 pragas, isso mesmo. Se eles não libertassem o povo de Deus, Deus iria mandar 10 pragas para o Egito.
E foi assim que aconteceu. Deus enviou 10 pragas. E eu tenho aqui comigo, na Bíblia, texto da Bíblia, que diz assim, as 10 pragas. A primeira praga, as águas, elas viraram sangue. Todo mundo que usava água tinha sangue na água. Imagine você beber água, quando vai ver sangue. Deveria ter sido horrível. Depois a segunda praga, as pragas das rãs. Eu tenho pavor também de rãs. Imagine, você está dormindo, você está comendo, você está andando e aparece um monte de rã. Ai, como seria terrível. Depois veio os piolhos, todo mundo tinha que raspar a cabeça, até porque era piolho demais. Imagine, tia Berta com esse cabelão cheio de piolho. E não ia ser muito legal não, hein? E aí depois, a quarta praga foi a praga das moscas. E era um monte de moscas. Ai, eu não sei como esse faraó tinha um coração tão duro. Porque na quinta praga morreram todos os animais. Toda a criação dele de animais, ele perdeu tudo, morreram. Depois veio tumores, sabe? Todo mundo ficou doente. E ele mesmo assim continuou com o coração duro. Chuvas de pedras, gafanhotos, até ficou 3 dias no escuro. Imagine, quando falta energia, a gente fica agoniado, inquieto. Imagine 3 dias de trevas. Eu não teria essa agonia toda. Eu não teria como suportar tanta praga assim. Mas esse faraó, ele era muito perverso. E ele, com o coração duro, ele não libertava o povo. Mas Deus anunciou a 10ª praga, que foi a praga dos primogênitos. Você sabe o que é primogênito? O primeiro filho. O primeiro filho. Eu sou primogênita, a primeira filha da família. Então, o primeiro filho iria morrer. E então, o filho do faraó morreu. E ele, com esta praga, libertou o povo. Ele disse, eu não quero mais ver esse povo aqui. Tire esse povo daqui, vão embora. Levem tudo que é de vocês, vão embora. E aí, Moisés foi embora e nesse período todos os primogênitos foram mortos. Mas os primogênitos dos hebreus não morreram. E eu vou explicar a vocês por quê. Deus, ele pediu para que os hebreus matassem um cordeirinho limpinho, direitinho, bem. E este sangue do cordeirinho pegasse e passasse nos umbrais da porta. E quem passasse este sangue nos umbrais da porta, na parte assim da frente, olha para sua porta agora, tem uma parte assim na frente, os umbrais, os frisos de um lado e de outro. E aí eles passaram a tinta, como se fosse uma tinta vermelha, mas era sangue. E quando o anjo do mal, o anjo da morte passasse por ali, ia ver, não, ali é a casa do hebreu, eu não vou matar o primogênito dali. E ele matou todos os outros primogênitos que eram do Egito. E os primogênitos dos hebreus ficaram vivos. E eles foram
libertos. E esse período aconteceu no período da Páscoa. E Páscoa significa isso, passagem, porque o anjo passou por cima da casa dos hebreus e eles foram libertos dessa escravidão do Egito. E aí, passando muito tempo, quando eles foram libertos, aí passaram pelo... Quando estava lá no meio, teve um mar imenso, porque o faraó mesmo assim se arrependeu e foi atrás de Moisés e de todo aquele povo para acabar com eles. E de repente Moisés, quando estava correndo, viu no meio na sua frente um mar imenso. E agora o que é que eles iam fazer? De um lado estava o exército do faraó, do outro, na frente deles, o mar. E aí Deus abriu o mar vermelho, que não era vermelho. O mar era da mesma cor que vocês conhecem, mas o nome dele era vermelho. Então Deus abriu o mar e o povo de Deus passou por aquele caminho e eles se salvaram. Depois que eles passaram daquele mar, todo o exército seguiu atrás e as águas foram voltando para o seu lugar e todo o exército do faraó morreu. E o povo agradeceu a Deus por todo esse acontecimento. Que coisa maravilhosa, não é? Só que tem uma outra parte que vocês precisam saber. Depois que